E aí, galera, tudo bem? A gente vai fazer aqui um exemplo, né, da nossa medição de ganho de modo comum, que a gente discutiu agora há pouco, e eu vou fazer todo o caminho. Então, primeiramente, eu vou fazer a medição do ganho de modo comum, desculpa, do ganho de modo diferencial, e depois eu vou fazer o ganho de modo comum em malha fechada e usar aquele equacionamento que a gente deduziu para estimar o ganho de modo comum em malha aberta, ou seja, o ganho de modo comum do amplificador em si, do amplificador operacional em si, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer essa medição do ganho diferencial usando a varredura, né? Porque eu acho que é interessante para se ver como que o ganho evolui com variação da frequência, né? E determinar quais regiões são de interesse para a gente. Para isso, eu peguei o amplificador básico, né? Que eu passo para vocês. A única modificação aqui é que eu mexi na tensão da varredura, que é essa tensão AC, que originalmente é de 100 mV, eu coloquei 1 volt, né? Normalmente isso não dá problema você escolher uma tensão diferente aqui, mas em algumas situações onde você tem no regime transiente, ou seja, quando você analisa no domínio do tempo o comportamento do seu circuito, existam distorções, é interessante fazer uma varredura com uma tensão menor, porque aí você vai estar operando uma região mais linear e vai ter uma convergência do que você vê no domínio do tempo com o domínio da frequência, né? O problema de quando você usa uma tensão diferente de 1 aqui é que para você calcular ganho, você tem que efetivamente fazer a matemática do ganho, ou seja, pegar a tensão de saída e dividir pela tensão de entrada, porque o que o LT Spice mostra para você na varredura é a tensão do nó que você está analisando em dB. Só isso, é a tensão, não ganho, né? Então vamos lá. Vou fazer aqui a simulação do nosso circuito, né? Eu vou medir a tensão de saída, né? Então o que a gente está enxergando aqui, como a tensão de entrada é 1 volt, é o ganho em malha fechada, beleza? Mas eu quero saber qual que é o ganho em malha aberta, que é o ganho diferencial do amplificador operacional. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui com o meu mouse, clicar com o probe na tensão de entrada positiva, segurar com o botão esquerdo do mouse, carregar o meu probe até a entrada negativa, soltar, e vai medir agora uma tensão diferencial, que é exatamente a tensão de entrada diferencial do amplificador operacional. E se eu quiser calcular o ganho, uma forma bem simples para visualizar esse ganho, né, é simplesmente clicar aqui no label da tensão diferencial que eu acabei de medir, com o botão direito do mouse, copiar esse nome, aqui agora no label da tensão de saída, e fazer a matemática do ganho diferencial, que é a tensão de saída do amplificador operacional dividido pela tensão diferencial de entrada, né? Beleza. Então tá aqui o nosso ganho de malha aberta. A gente pode ver que é um ganho bem elevado, né? A gente pode clicar aqui no label e carregar o medidor até mais próximo de 1 Hz aqui, que vai dar o nosso ganho. A gente vai ver que o ganho DC desse circuito é 72,98 dB, praticamente 73 dB, beleza? Que é um ganho bem grande, né? Eu fiz uma planilhinha aqui no Excel para agilizar as contas, então eu venho aqui no meu ganho diferencial, 73 dB, ele vai calcular para mim. Eu tenho um ganho em volt por volt de 4.466 volt por volt, que é bem próximo do que a gente calculou na nossa análise. Beleza? Agora, tendo o ganho diferencial, eu preciso calcular qual que é o ganho de modo comum em malha fechada. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou modificar esse circuito, né? Eu vou rapidinho aqui. Eu vou abrir o TER da realimentação e vou transformar esse amplificador de áudio em um amplificador subtrator, né? Como a gente já discutiu. E aí, na hora que eu vou simular de novo, né? Essa informação aqui já não tem muito interesse. E se eu medir a tensão de saída, como a tensão de entrada agora é de 1 volt, eu vou ter exatamente o ganho de modo comum em malha fechada. Observem que o ganho de modo comum ele é mais baixo na região de baixas frequências e na região de altas frequências ele começa a ficar maior, né? Isso é uma característica de ganho de modo comum, porque à medida que o ganho diferencial começa a cair, meu circuito para de funcionar como previsto, né? E aí o ganho de modo comum fica mais expressivo. Então agora, se eu medir na região de baixa frequência, eu vou encontrar aqui um ganho de modo comum de menos 25 dB, basicamente. Se eu alimentar minha planilha agora, menos 25 dB, eu vou encontrar, então,
um ganho de modo comum em malha aberta, né, usando aquela matemática que a gente deduziu, de 25 volts por volt. Beleza? Só para fazer uma comparação, na nossa análise primária, a gente fez na mão, né, e calculamos o ganho de modo comum do amplificador operacional como sendo em torno de 20 dB. Desculpa, de 20 volts por volt. Percebam que não é exato a nossa estimativa, né, mas ela é bem razoável, né, nós temos um erro bem pequenininho, né, e aí, lembrando que a gente fez uma consideração mais idealizada, falando que a gente podia representar o nosso amplificador operacional por aquele diagrama de blocos, né? Nós não levamos em consideração o efeito de carga, nós não levamos em consideração a influência da impedância de entrada, nada disso, né? Então, é um erro aceitável. Interessante aqui que a gente pode também avaliar se aquela consideração que eu chamei de uma consideração mais intuitiva, de que o ganho de modo comum em malha fechada seria praticamente igual ao ganho de modo comum em malha aberta dividido pela quantidade de realimentação, né? E ver se bate. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estimar, né, o meu ganho de malha fechada a partir do ganho de malha aberta e ver o que dá, né? Então, a gente vai pegar aqui o ganho de malha aberta que a gente acabou de calcular e dividir pela quantidade de realimentação, que é 1 mais o ganho diferencial, em volt por volt, vezes o ganho de realimentação, que no caso é 1 sobre 11. Então, eu vou dividir por 11. Isso vai nos dar um ganho de malha fechada de 0,06 volts por volt, e o que a gente efetivamente mediu foi de 0,056 volts por volt. Beleza? Né? Se a gente fizer o caminho contrário, né? Então, estimar o ganho de malha aberta a partir dessa consideração, que seria basicamente pegar o ganho de malha fechada medido e multiplicar pela alimentação, que é 1 mais AD sobre 11, encontraríamos aí um ganho de malha aberta de 23 volts por volt. Percebam que não é também exato em relação à dedução que a gente fez, também não é exato em relação ao que a gente calculou efetivamente, mas está na mesma ordem de grandeza. Então, apesar de que são contas diferentes, mas todas essas considerações vão chegar próximo do que a gente tem na realidade. Então, é uma boa estimativa. E, de novo, se você mantiver a metodologia de estimativa do ganho de modo comum para todas as análises que a gente for fazer, você vai ter uma noção bem clara se o ganho de modo comum vai estar melhorando ou piorando em função das modificações que a gente for realizando no nosso amplificador. Beleza?